Olá, eu sou a Mafelo Visoto e estou de volta com mais uma edição do Lab Persona Cast, é o podcast do Lab Persona, que é um braço do Estadão voltado à produção de conteúdo para as empresas. E a gente sempre traz especialistas aqui para falar sobre produto, sobre tendências, enfim. O assunto de hoje a gente vai falar sobre gestão de RH. E para isso eu tenho aqui a minha convidada, que é a Patrícia Aquino, fundadora da Cup RH, que presta serviços de consultoria, né? Tudo bem? Tudo bem, Mafê. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e contando um pouco sobre a Cup, né? Um pouco sobre o nosso dia a dia. Muito bem, eu que agradeço sua presença. Bom, começando com o nome, né? Cup, que é Connecting Unique People, conectando pessoas, né, únicas. Sim. Qual que é o desafio de achar a pessoa certa para aquela vaga certa no momento certo? É um desafio de fato, né? São tantas variáveis nesse processo que a gente precisa unificar, mas hoje a gente conta com uma estratégia muito forte ali, olhando para a atração de pessoas, né? Então a gente hoje tem bastante tecnologia que ajuda a gente a atrair o perfil que a gente precisa, somado a isso um time ali dedicado para cuidar e conectar com as pessoas de maneira única, né? Que está muito ligado aos nossos valores, e também muito alinhado ali com a estratégia do nosso cliente, né? Então o que ele precisa de fato para que a gente consiga atrair as pessoas que ele precisa dentro do prazo que ele precisa. Então, acho que é um pouco disso tudo, né? De que forma a tecnologia ajuda, então, nessa busca? Sim, nossa, a tecnologia, ela tá no nosso dia a dia. No LinkedIn gira muito em torno disso, né? Muito, assim, hoje não dá para falar em recrutamento e seleção sem tecnologia. Ele tá em toda a esteira mesmo, né? Então, desde o processo de atração, então, da primeira abordagem com esse candidato, a gente utiliza inteligência artificial. Num próximo momento de recrutamento, a gente pode usar uma estratégia de inbound recruiting, que é usar de automação para ter massa, para falar com uma abordagem muito grande de candidatos. E até o final da esteira, né? Até o processo de admissão, de trazer essa pessoa para dentro de casa. Então, hoje em dia, não tem como falar de RH sem falar sobre tecnologia. Muito bem, para ajudar mesmo. Muito. Patrícia, conta um pouquinho sobre a Cup RH. Então, ela presta serviço para as empresas, né? Ela oferece esse serviço sem que as empresas precisem se preocupar com as contratações. Isso, esse é o nosso foco. Nós somos uma consultoria em RH. Eu falo que nós somos hoje 360, a gente consegue atender nosso cliente de ponta a ponta. Então, se ele tem uma demanda de atração de talentos, a gente está ali com recrutamento e seleção para apoiá-lo. Ele precisa desenvolver essa pessoa, a gente tem uma estrutura de treinamento e desenvolvimento. E no final dessa esteira, que é a admissão, então a gente consegue contratar em escala para ele, então temporários e terceiros para contratações mais sazonais, né? Os clientes usam bastante. Então a gente consegue hoje atender em toda essa esteira. Acontece de vocês terem um volume absurdo assim de contratações para uma empresa? Nossa, sim, diariamente. Hoje mesmo a gente tá Diariamente é bom. A gente tá com mais de 300 vagas em aberto, né? Então, a gente tá com um cenário de alto volume, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E temporário, ele é muito mais ágil, assim, porque às vezes a gente precisa fazer contratação em 2 dias, né? Então, o cliente tem essa necessidade e a gente tem que usar a tecnologia para ajudar a gente a ser rápido e entregar lá na ponta. Muito bem, eu queria falar agora um pouquinho sobre os perfis, né, de candidatos. Tá bom. Vocês têm essa busca aí pela tecnologia, só que tem também a parte da entrevista ali. Eu queria que você falasse como que está o comportamento hoje dos candidatos. A maioria continua sendo de jovens, né? Sim, mudou muito, né? A gente vem de uma geração muito, muito ligada à estabilidade, né? A focar em ficar muitos anos numa empresa e colher frutos dessa carreira, né? Hoje a gente fala de uma geração que ela é o oposto, né? Ela é conectada, ela gosta de coisas mais profundas, né? Intensas, então ciclos curtos, mais intensos, e elas estão muito mais conectadas com propósito, com outros valores que não essa estabilidade, né? Então a gente hoje são públicos muito diferentes, gerações muito diferentes, mas que ali no dia a dia elas se conectam no trabalho, né? E a pluralidade tem seu valor ali no dia a dia, né? A diversidade de idade, de pensamento, isso ajuda muito no resultado final, né? Para o cliente. Faz sentido a gente falar que hoje não é mais a empresa só que pergunta por que o candidato deveria trabalhar lá, mas o candidato pergunta por que eu deveria trabalhar aí. Sim.
Sim, não, sem dúvida. Hoje é um papel, é muito de ambos os lados, né? O candidato, hoje, ele se preocupa com os valores, ele se preocupa com o manifesto dessa empresa, ele quer estar conectado de fato, né, com que essa empresa, a gente fala de branding, né, de marca empregadora, o que essa empresa mostra para ele ali, que vai fazer ele se conectar e ter interesse, né, em entrar e participar do processo seletivo. Essa questão do propósito que você falou, você acha que tem a ver com essa onda de ESG que a gente vê nas empresas também? Enfim, ver que a empresa tem algum motivo que faça bem assim, para a sociedade? Está atrelado a isso também? Sim, e o ESG está muito ligado a essa questão da marca empregadora também, de como a empresa se posiciona no mercado, no LinkedIn que você comentou. Eu acho que um olhar novo, né, ele está muito, muito ligado a empresa não pode ser mais boa só para ela, né? O negócio não é mais só sobre a empresa, ela precisa ser boa para os funcionários e boa para o mundo, né? E o ESG está muito conectado com tudo isso. Né? O candidato, ele olha isso, né? Ele olha, e isso ajuda muito a gente também a vender as vagas, né? A contar para o candidato qual é a preocupação, né, dessa empresa olhando para o mundo, né? Isso faz muito sentido. Muito bem. Bom, os nativos digitais hoje, eles estão na faixa ali dos 29 anos ou menos, né? São os nascidos a partir de 2015. Sim. O perfil dele se difere bastante também no quesito que hoje, assim, essas pessoas que já nasceram com a internet, talvez sejam mais imediatistas, não tenham muita paciência para esperar por uma promoção. Sim. Você acha que tem que ter uma promessa também para esse jovem que está entrando numa empresa, que ele tem possibilidade de ascensão na carreira? Olha, são sempre as primeiras perguntas que a gente escuta dessa geração, né? Eu tenho possibilidade de crescimento, o que eu vou ter de novo aí, né? E em quanto tempo, né? Em quanto tempo? Vai ser rápido, né? É uma geração que se preocupa muito com isso, né? Com essa questão, né, de agilidade. Por isso que eles são tão bons em tecnologia, em criatividade, né? Mas existe uma jornada, né? E cada cliente tem um processo de carreira e de desenvolvimento. Isso vai depender muito dos skills, né? Do que eu tenho para oferecer, do que a empresa tem naquele momento de carreira para aquele colaborador, né? Então a gente precisa unir esses pontos ali no momento de atração e no momento de entrevista ali com aquele candidato. Perfeito. Mas sim, essa ansiedade do passo à frente, ela tá no dia a dia. Falando das skills, né, que você disse, tem as hard skills, as soft skills. Antes era muito essa busca pelas hard skills, né, aquele currículo lá, fez o curso tal, na faculdade tal, fala idiomas, e com o decorrer do tempo, hoje tem se buscado também as soft skills, né, que é a relação entre as pessoas, se adaptar. Gostaria de ouvir você sobre esse assunto. As soft e as hard skills, né? Elas estão muito ligadas a essa habilidade desse novo momento, né, de mercado. Elas são essenciais para que, né, os candidatos tenham esse crescimento que eles tanto buscam ali, né, na ponta. Então, habilidade de comunicação, de relacionamento, são todas habilidades que a gente conversa ali no processo seletivo e vão diferenciá-los no dia a dia dentro das empresas, né? Então, alinhar o técnico com esse comportamento, com essas habilidades que são tão primordiais no mercado que a gente está falando atual, elas são essenciais, sim. Você acha que as pessoas 50 a mais hoje já têm isso muito amadurecido e podem ensinar para essa geração? Eu acho que sim, eu acho que elas se complementam ali. A intergeracionalidade, né, famosa nas empresas. Exato. O que um é muito bom em uma coisa, o outro vai ser muito bom em um outro lugar que esse jovem talvez não consiga ainda se conectar, mas essa pessoa de 50 a mais vai, né? Então, eu acho que sim. Muito bem. E no processo seletivo, às vezes eu sinto que tem muito o discurso da inclusão, só que quando você vai ver na prática, as empresas não cumprem exatamente com isso, né? Quando a gente pensa em porcentagem de diferentes etnias, idade também. Como que é essa preocupação para a CUP? Na CUP a gente ama a diversidade, né? A gente tem uma squad que só cuida disso hoje. Que eu percebo, né, é muito importante os clientes terem programas que falem sobre isso. Então, além disso, trabalhar a cultura, né, para trazer esse público diverso. E eu falo sempre, assim, né, para trazer diversidade,
é necessário ter intencionalidade. Porque se eu não quero, se eu quero trazer uma mulher, se eu colocar ela num processo com um homem e a pessoa que está entrevistando for um homem, ele vai escolher o que é igual, né? Uhum. Então, num processo que é sobre diversidade, eu tenho que trazer 3 mulheres. Porque senão, né, se não tiver essa intenção de fato, a gente vai sempre o que é igual a gente, escolher o que é igual a gente, né? Qual que é o retrato que você faz hoje das empresas nessa questão? Tem muito ainda a ser percorrido esse caminho. Eu acho que tem muito ainda, mas eu vejo um esforço muito grande das empresas melhorarem nisso e criar estratégias para a gente poder conseguir, de fato, ter mais mulher, ter mais liderança feminina, ter mais pretos na liderança, ter mais pessoa com deficiência trabalhando em cargos que não são tão operacionais, em cargos também mais estratégicos. Eu acho que tem um esforço, ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? Mas criar metas para que a gente percorra esse caminho e consiga, né, conquistar esse número, eu acho que faz parte do RH, né? E a Cup está aqui para ajudar também nesse sentido, né? Tem a ver com a reputação da empresa, né? Que você estava falando que atrai. Sim, com a marca empregadora, sim. Tem uma pesquisa que eu achei muito curiosa aqui, a consultoria global Edelman, ela fez um estudo com 7 mil trabalhadores de diferentes países, incluindo o Brasil, né? Sim. E mostrou que o salário não basta para que eles queiram fazer parte da empresa. Você já ouviu isso dos candidatos? Sim, eu acho que hoje o salário é o que menos importa ali na ponta, sabe? Uhum. Porque eles vão se conectar de fato com que valores, né? Qual a modalidade de trabalho? Eu vou trabalhar home office, eu vou trabalhar híbrido? Acho que pós-pandemia muita coisa mudou, né? E alguns valores, enquanto colaborador, mudaram também após isso, né? E sim, eu acho que o salário não é mais o fator principal. Ele, óbvio, é muito importante, mas essa questão de valores, de manifesto, de propósito, eles têm uma força na atração muito grande. E de qualidade de vida também, e de qualidade. Né? Questão da pressão. Sim, sim. Bom, na hora de escolher um candidato, é possível identificar o perfil dele, se ele é mais para trabalhar sob pressão, ou se ele tem que ter um trabalho que tenha mais paciência, de repente, atendendo o público. Tá. É fácil identificar? Não, nunca é, né? Não. A gente hoje tem ajuda de testes, né? Então, a gente também conduz o processo de entrevista com perguntas situacionais. Então, conta para mim uma situação que você passou ali, né? Uma situação que você precisou enfrentar, uma situação difícil. Então, colocar o candidato sempre dentro da situação para ele trazer fatos pra gente, né? E utilizar a tecnologia para ajudar. Então, a gente pode aplicar teste, a gente pode ter outros tipos de recurso para ajudar a gente ali na tomada de decisão, né? Muito bem, você falou que a Cup trabalha 360, Sim. né? Oferece todos os serviços de RH possíveis. Uhum. Quais são as vantagens, então, para a empresa em contar com esse serviço e não ter uma área interna para isso? Tá. A gente tem lá o RPO, que é quando o cliente decide terceirizar parte ou o RH como um todo, né? Toda a estratégia de atração e seleção, na verdade. E ele vai ter ganhos muito fortes nesse sentido, assim, alto volume de vagas, né? Então, gera um trabalho operacional muito grande, né? Apesar de hoje a gente usar a tecnologia com processos online, então a gente tem processos para fazer, a gente tem os testes para aplicar, então tudo isso vai estar com um time operacional conduzindo. E o RH do cliente vai estar cuidando do estratégico. Fora isso, ele vai ter uma consultoria que é ali um parceiro de negócio dele. Então, tudo que vai ter um alinhamento ali do que eu preciso, o que você pode me trazer para me ajudar nessas metas, me ajudar com diversidade, me ajudar em outros objetivos que eu tenho. O RPO, a gente consegue trazer escalabilidade para o cliente e a gente consegue adaptar e adequar muitos processos. E a gente está dentro da cultura do cliente, é um time dedicado, né? Então, vocês têm que ter bastante conhecimento, né, sobre sim, os objetivos da empresa. Sim, sim. E esse time que vai ajudar a trazer essas pessoas. A gente tem até um case legal para compartilhar contigo, olhando para a RPO. A gente, nesse último trimestre, a gente contratou cerca de 300 pessoas dentro de um contrato RPO e saíram 10 pessoas. Então, em 90 dias, a gente teve uma assertividade de não perder pessoas por perfil.
né? Então, ter um time ali conectado com a sua cultura, ele te leva também a ter resultados muito, muito impactantes, né? Olhando para retenção de talentos, né? E para turnover também. Muito bem, você falou que a Cup também faz treinamentos, né? Uhum. De repente é uma forma de reter o candidato. Sim. Quais são os tipos de treinamentos que vocês dão? Liderança? Isso mesmo. A gente tem alguns treinamentos prontos já, então tem sobre liderança, tem sobre criatividade, e a gente também se adapta, né? Então, se o cliente tiver alguma necessidade em que ele precise criar um treinamento sobre aquilo, a gente também vai ajudá-lo nesse sentido. Então, o primeiro dia do colaborador, toda a estratégia de onboarding, a gente também consegue apoiá-lo, jogos corporativos. Então, aquelas dinâmicas, sim. As famosas dinâmicas de grupo. Sim. Muito legal. Para quem está procurando um trabalho aqui, você como especialista em RH, que dica que você dá para essa pessoa? Olha, mantenha sempre o currículo atualizado. LinkedIn também. Precisa fazer em inglês? Porque tem uma onda agora das pessoas fazendo em inglês o LinkedIn, né? O currículo. Para vagas que a pessoa vai se candidatar, que é inglês, é maravilhoso, porque a gente já entende que ela tem aquele inglês avançado, então faz todo sentido. Só não faz para uma vaga mais simples o inglês, né? Então acho que nesse sentido, mas se tiver conectado com o objetivo dela, faz todo sentido. Então manter o currículo atualizado, ficar conectado ali com o telefone, porque a gente vai se conectar contigo, né? Então tá atento nesse sentido. Atender as ligações que você não sabe a procedência do número. Isso. Por favor. Bom, então para a gente terminar aqui, Patrícia, queria saber como que você imagina o futuro do trabalho. Sim, acho que essa questão da tecnologia, né, cada vez mais, muito mais forte, mas eu também acho que as relações vão mudar. Então, acho que os profissionais, a liderança, cada vez mais conectados, né? Lideranças cada vez mais preocupadas com relações humanas. Eu acho que isso está muito ligado também à questão do futuro do trabalho, né? Não só a automatização de processo, tecnologia, mas a forma como a gente lida com o outro. Eu acho que vai passar por uma transformação também de empatia. Já segue uma tendência também dessa discussão que está cada vez mais constante sobre saúde mental nas empresas? Exatamente. Acho que isso tudo se conecta, né? Essa questão das emoções no trabalho, como lidar com isso no dia a dia, né? Então, acho que a relação do trabalho, do futuro do trabalho, ela caminha por aí. Perfeito, porque eu sempre digo, o trabalho é para a gente se divertir também, a gente tem que ter prazer no que a gente faz, exatamente. Né? Ótima nossa conversa aqui, queria deixar o espaço aberto para considerações finais. Obrigada, quero agradecer, foi um prazer estar por aqui, falando um pouquinho da gente, um pouquinho sobre o que a gente consegue oferecer aí no dia a dia também para os nossos clientes. Perfeito, então o site para conseguir saber mais, ter mais informações sobre a Cup, qual que é? É cuprh.com.br. Muito bem, feito o convite. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Pela conversa, obrigada. Agradeço também os trabalhos técnicos de Carlos Amaral e a sua participação, você que acompanhou a gente em mais este Lab Persona Cast. Até a próxima!